Bom dia. A gente vai dar início nessa aula, que é o processo de formação do território brasileiro. É um conteúdo referente ao caderno do aluno do ensino médio, volume 2. Vai ser uma aula voltada ao contexto geográfico, certo? A mudança geográfica desse território, como ele veio se tornar o Brasil que a gente tem no dia de hoje. Esse é o roteiro da aula, certo? Ela é dividida em 8 partes. Primeira parte, a gente vai falar da Bula Intercoiteira e Tratado de Tordesilhas, que são os dois tratados que dividiam o continente americano entre as potências espanhola e portuguesa. Segunda parte, capitanias hereditárias, né? A gente vai ver o início e o fim do que foram as capitanias hereditárias, essa demarcação e essa divisão entre os donatários. Terceira parte, período expansionista e em relação à União Ibérica, a gente vai entender o que foi a União Ibérica, certo? E como ela refletiu no período expansionista do território. E as três partes mais importantes aqui, que tem mais assim uma mudança geográfica mesmo no território brasileiro, que é a evolução territorial nos séculos 18, 19 e 20. Além de já na conclusão da aula, uma passagem rápida pelas propostas de desmembramento que já tramitaram e tramitam ainda no governo, certo? E uma comparação, para dar embasamento nessas propostas aqui, uma comparação territorial do Brasil e Estados Unidos. Basicamente, a gente vai entender como que essa faixa de terra que foi dividida pelo Tratado de Tordesilhas se transformou nessa porção de terra que a gente tem no Brasil hoje. Para começar aqui, Bula Intercoiteira e Tratado de Tordesilhas. Ambos eram tratados que dividiam o Novo Mundo. Esse termo Novo Mundo aqui, ele tem que ficar claro o quê? Novo Mundo, os europeus do século XV e século XVI, eles se referiam mais século XVI, né? Eles se referiam ao novo continente americano como Novo Mundo, certo? Por quê? Porque essa parte de terra aqui não era do conhecimento dos europeus ainda. Então, quando lá em 1492, eu acho, 92, 94, não lembro ao certo, quando o Colombo chegou aqui no continente americano e ele imaginava que ele estava na Índia, é, começou-se a se falar o quê? De um novo continente, certo? Um continente inexplorado pelos europeus ainda. Por isso ele ganhou essa conotação de novo mundo. Isso é só para ficar registrado. Percebam que nesse mapa, tanto nesse mapa quanto nesse, a gente tem duas linhas imaginárias. Uma é a bula intercoiteira, né, como está dizendo ali em cima, e o segundo é o Tratado de Tordesilhas. Percebam que nesse mapa e nesse mapa existe uma diferença aí. Essa primeira divisão, que é a bula intercoiteira, que foi uma bula papal, né, assinada pelo Papa Alexandre VI, ela dividia o novo continente entre as duas potências navegadoras, né, da época, que era Portugal e Espanha, e a divisão era dada como? Isso daqui deu uma confusão tremenda. Estabelecia um meridiano a 100 léguas a oeste de qualquer das ilhas de Açores ou Cabo Verde, certo? Vamos entender melhor isso. Quando você pega. Aqui a gente tem o arquipélago de Açores e aqui a gente tem o arquipélago de Cabo Verde. Se você pega qualquer uma das ilhas de Cabo Verde ou de Açores, você está assim com a liberdade de escolher qualquer uma dessas ilhas aqui para começar a contar essas 100 léguas a oeste para ser traçada aquela linha. Perceba que nessa imagem essa primeira linha, ela não pega nenhuma parte do território brasileiro, certo? É como se essa divisão fosse o quê? Espanha fica com tudo e Portugal fica com nada. Por quê? Porque a divisão que daria parte desse território a Portugal, a linha não passa em cima do território brasileiro. Então, Portugal não ficaria com nada. Esse é o entendimento. Nessa outra imagem, a gente percebe que essa linha aqui, ela passa bem aqui na pontinha da costa do Nordeste. Ou seja, qual seria a parte de Portugal? Apenas essa parte aqui. Por isso que essa, essa primeira divisão aqui da bula intercoiteira, ela foi gerou uma instabilidade entre os dois impérios, tanto Portugal quanto Espanha.
Tanto que teve que ser renegociado alguns anos mais tarde, que é o que a gente vai falar do Tratado de Tordesilhas daqui a pouco. Só para concluir isso daqui da bula intercoiteira, o porquê que nessa imagem a gente percebe que não passa no território brasileiro e aqui pega esse pedacinho da costa nordestina. Durante muito tempo eu imaginei que fosse que nesse tipo de imagem o formato esférico da Terra não fosse levado em consideração. E nesse a gente percebe que o formato esférico é levado em consideração, mas na verdade não é isso ainda. Que nem eu tinha mostrado aqui nesse outro mapa, se eu pegar a ilha mais perto aqui da costa africana, de Cabo Verde, e contar 100 léguas a oeste, volta aí, seta, 100 léguas a oeste, e a gente passar uma linha imaginária, vai ser justamente aquilo que aconteceu na primeira imagem aqui. Essa linha ela vai ser traçada apenas em cima do mar. Só vai passar assim na. Não vai pegar a costa brasileira. Ou seja, não vai pegar território brasileiro. Certo? Porém, se a gente pegar a última ilha de Açores aqui e contar 100 léguas a oeste, vai ser justamente o que acontece nessa imagem. O, o meridiano da bula intercoiteira ele vai passar justamente aqui na costa nordestina. Então, por essa imprecisão aqui, qualquer das ilhas de Açores ou Cabo Verde fez esse primeiro tratado ser muito criticado e também ser abandonado coisa de um ano depois, né? Até porque tanto o Império Português quanto o Império Espanhol eles não negociaram esse tratado. Ela foi simplesmente assinado pelo Papa e pronto, certo? Ao contrário, o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, em negociação entre os dois impérios, né, estabelecia o quê? Um novo meridiano a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Perceba que Açores ela foi deixada de lado aqui. Então agora aqui a única coisa o único arquipélago que é levado em consideração para essa divisão é o arquipélago de Cabo Verde, que é esse daqui mais perto da costa africana, certo? Então você pega aqui uma ilha daqui de Cabo Verde conta 370 léguas a oeste e passa uma linha imaginária, dividindo esse novo mundo, esse novo continente aqui entre as duas potências, certo? Então o meridiano de Tordesilhas vai ser esse. Opa! O meridiano de Tordesilhas vai ser esse segundo meridiano aqui, que foi o que vigorou durante muito tempo. A gente vai ver os anos aí nos próximos slides. Outra coisa que tem que ficar claro aqui, voltando para esse mapa, o empreendimento de Cristóvão Colombo era o quê? A intenção dele era contornar todo, sair daqui da Europa, né, de Portugal, contornar toda a costa africana e chegar aqui na Índia, certo? Para negociar as especiarias indianas, os temperos, pimenta do reino, entre outros, direto na fonte. Por quê? Porque os europeus tinham acesso a essas mercadorias. Porém, essa mercadoria ela era comercializada por terra, certo? E pelo mar Mediterrâneo. Então, essas mercadorias elas iam passando de mão em mão, certo? De fornecedor para fornecedor, e ela ia encarecendo. Até chegar aqui em Portugal, até chegar aqui na Europa, o preço já estava bastante elevado. Então a intenção deles era o quê? Contornar todo o continente, chegar aqui nas Índias e negociar direto na fonte essas especiarias. Empreendimento esse que teve sucesso apenas com Vasco da Gama, alguns anos mais tarde, certo? Continuando aqui, voltando ao Cristóvão Colombo, durante muito tempo eu falei que Colombo saiu daqui da Europa e parou na ilha de Cuba, mas na verdade ele chegou primeiro às Bahamas. Perceba que o trajeto dele aqui da primeira viagem, que é essa linha azul, ele vem aqui, vem, pum, Bahamas. Chegou aqui na Bahamas, o que que ele imaginou? Ah, cheguei na Índia. Tanto que quando ele chegou aqui nessas ilhas daqui da América Central, ele começou a chamar os habitantes daqui, porque aqui já era habitado, né, de índios, porque ele achava que ele estava na Índia. Então, olha aí a confusão de palavras. Saindo daqui das Bahamas, ele bateu aqui em Cuba, achou que ele tinha batido no Japão, certo? Tremendamente equivocada a constatação de Cristóvão Colombo, mas foi assim que aconteceu, certo? Depois ele voltou lá para Portugal, tal, ó, descobri lá, cheguei na Índia, o negócio lá é meio estranho, tudo. Só que posterior a isso, outras viagens, alguma dessas viagens
veio para esse novo continente, Américo Vespúcio, e ele constatou que não, que aqui não era a Índia, era um continente totalmente novo. E após essa constatação de Américo Vespúcio, não é à toa que o continente leva o nome dele, né, de América, começou a ser tratado começou a ser negociado o Tratado de Tordesilhas, certo? O Tratado de Tordesilhas, ele é anterior à chegada de Colombo. Eu até falei errado isso. Ele é anterior à chegada de Colombo, só que ele é posterior à chegada de Américo. Falei errado novamente. O Tratado de Tordesilhas, ele é posterior à chegada de Cristóvão Colombo. Porém, ele é anterior à chegada de Américo Vespúcio. Agora tá certo, gente. Agora ficou certo. Continuando aí. Bom, aqui a gente já viu, né? Certo. Capitanias hereditárias. O início e o fim. Lá em 1500, né, agora que a gente já vai esquecer Cristóvão Colombo, esquecer Américo Vespúcio e vamos levar em consideração Pedro Álvares Cabral, o primeiro europeu a chegar aqui no território que hoje é o Brasil, certo? Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil lá em 1500, totalmente habitada por indígenas. Segundo Darcy Ribeiro, haviam cerca de 5 milhões de indígenas já naquela época, dividido em mais de 1.000 etnias, certo? E como o objetivo dos europeus não era a exploração desse novo continente, o território brasileiro ele foi assim, entre aspas, descoberto por Pedro Álvares Cabral, mas também já foi literalmente abandonado, certo? Entre 1500 e 1530, só era uma terra em que os portugueses eram donos, né, entre aspas também, mas que não foi explorado de maneira nenhuma ainda. Então, essa falta de importância que os portugueses deram ao território brasileiro propiciou o quê? Propiciou a invasão tanto de franceses como de holandeses aqui no território. Então, a partir de 1530, que é quando começa a colonização efetiva, começa a comercialização de pau-brasil aqui no Brasil, que entre 1530 e 1534 começam a chegar os primeiros habitantes europeus com a intenção de fixar moradia e explorar o território, é quando eles começam a explorar, a dominar mais efetivamente o território que hoje é o Brasil, certo? Continuando aqui, 1534 a 1572, que é o início e fim das capitanias hereditárias. Durou pouco tempo, né? Durou. Por quê? Porque não foi algo tão efetivo como se imaginou. Como o território era bem extenso, a gente percebe aqui, eles pegaram esse território, que é o mesmo daqui, certo? Daqui foi transferido para cá, e dividiram esse território em 15 capitanias, certo? 15 faixas de terra que seriam doados a pessoas que se propuseram a vir para o Brasil explorar a terra e dar uma função econômica, né? Principalmente para essa terra nova que Portugal passou a pertencer a Portugal, certo? A gente percebe que são 15 capitanias e 12 donatários. Por quê? Porque alguns donatários receberam mais de uma porção de terra. É o caso aqui de João de Barros e Aires Cunha, que aqui é o segundo quinhão, né? Como são duas pessoas, ganharam 2 quinhões de terra. Rio Grande, João de Barros e Aires Cunha, e o Maranhão, certo? Teve alguns donatários que receberam 3 porções de terra, que é o caso de Pero Lopes de Souza. Perceba que aqui, ó, terceiro quinhão de Itamaracá. Primeiro quinhão, Pero Lopes de Souza, é esse quinhão de Santana, que é um quinhãozinho bem, bem minúsculo. E o segundo, na verdade esse aqui é o segundo, né? O primeiro é o que de Santo Amaro, Pero Lopes de Souza, né? De Santo Amaro, primeiro quinhão. Então, como ele tinha uma porção menor de faixa, apesar que eles não tinham muito a noção desse tamanho, né? Porque todos esses mapas que a gente trabalha nos dias de hoje, eles não tinham acesso naquela época, certo? Os mapas dele eram completamente mais eruditos do que os nossos. Então, houve essa divisão aqui do território em 15 capitanias, e ali a partir de 1549, a primeira capital do Brasil já foi estabelecida, que foi Salvador. Né? Até tem um erro de português aqui, ó. A partir de 1549, Salvador se torna a capital do território. Salvador não se torna, né? Eles que definiram Salvador como uma capital. Tem que corrigir isso daqui depois, professor. Continuando aqui.
Como eu falei, né, as capitanias hereditárias tiveram vida curta, não foi uma coisa tão efetiva, certo? Não teve o resultado como os europeus imaginariam que iriam ter. Dessa maneira, alguns anos depois, lá em 1573, todo esse território aqui ele foi dividido unicamente em dois grandes estados, províncias, né? A gente pode definir outro nome para isso, que é a repartição do norte, que ficou conhecido como Estado do Maranhão, e a repartição do Sul, que ficou conhecido como Estado do Brasil, certo? Aqui é a época dos grandes governadores, os governadores gerais. Se eu não me engano, isso já é parte de história, mas se eu não me engano é isso mesmo. Não cheguei a aprofundar tanto nisso. E além aqui, né, a gente vai ver também a expansão bandeirante, que foi muito importante para definir essa. Para definir, não, para aumentar a exploração efetiva do território brasileiro. Por quê? Porque até aqui você percebe que as porções de terra pertencentes a Portugal ela vem até a linha imaginária de Tordesilhas, que nem eu falei. Só que os portugueses eles não adentraram no território até essa linha, certo? Inicialmente a exploração foi feita apenas na costa brasileira, aqui perto do mar, certo? Isso a gente vai ver melhor aqui nesse próximo slide, que é do período expansionista e da União Ibérica. Para ficar claro aqui, União Ibérica, que de 1580 a 1640 é o período que os reinos de Portugal e Espanha permaneceram unificados sob a Casa Habsburgo. Ou seja, antes de 1580 eram dois impérios com duas casas, com duas famílias diferentes que comandavam cada império. Certo? Vamos voltar aqui. Lembrando aqui, ó, a divisão do Novo Mundo era a divisão entre o Reino de Portugal e a Coroa Espanhola de Castela. Ou seja, a família de Castela era que governava ali no Império Espanhol, certo? Ou seja, a Casa de Castela eram os imperadores da Espanha. Aqui, em 1580, a Casa Habsburgo, a família Habsburgo, ela tomava conta tanto do Império Português quanto do Império Espanhol. Ou seja, deixou de ser dois impérios com casas diferentes, com famílias diferentes, para ser um império unificado sob a mesma casa, certo? Então, como eu falei, no primeiro momento, né, a exploração efetiva se deu apenas na costa, essa parte aqui em laranja, ela é a parte que foi explorada pelos europeus no início da exploração do território, certo? Fazendo aí as devidas menções. Pessoal, se vocês tiverem oportunidade, visitem esse canal aqui do YouTube, DPG Mundo. Acredito que eu escrevi errado. Se eu não me engano, é DGP Mundo. Mas fica aí, peço desculpas, inclusive, pro canal. 90% dessa aula, os mapas que eu consegui, que eu recortei, que eu usei, que eu editei, eu consegui tudo dos vídeos desse canal. Então é um canal bem interessante aí, não só para geografia, como para história também, certo? Então quem tiver oportunidade, visita aí que não vai se arrepender. É um excelente canal mesmo. Continuando aí com a aula, já feito o merchandise aí dos caras. Como eu estava dizendo, no primeiro momento a exploração foi feita apenas aqui na costa brasileira, certo? Inicialmente com a exploração do pau-brasil e posteriormente com os bandeirantes, né? Bandeirantes esses que têm um papel bastante controverso na nossa história aí, por quê? Porque assim, eles contribuíram bastante para a exploração do território, certo? Foram eles que exploraram esse território aqui, foram eles que adentraram sempre no território brasileiro para explorar. Porém, essa exploração também tinha o seu lado ruim. Por quê? Porque dos objetivos dessas explorações pelos bandeirantes era o quê? Era a captura e escravização dos indígenas para que estes indígenas trabalhassem para os europeus, certo? Por quê? Porque o europeu ele vinha da Europa, tinha uma vida lá razoavelmente, poderia não ser boa, mas tinha uma vida razoável, para explorar uma terra completamente desabitada por europeus, certo? A gente tem que ficar claro isso. Era desabitada por europeus, mas ela era completamente habitada pelos indígenas, certo? Então eles teriam que vir aqui
eles teriam que vir aqui pro novo continente para começar a expandir o Império Português, entendeu? E estabelecer moradia, ou seja, a vida aqui não ia ser fácil. Então, tendo noção dessa vida que não iria ser fácil, eles ainda iam ter que vir aqui trabalhar? Não, né? Então, o que eles faziam? Eles capturavam indígenas, escravizavam os indígenas para que esses trabalhassem para o sustento, né? Para o sustento, para a exploração e efetiva também exploração do governo português, do Império Português, em cima aqui do território brasileiro, certo? Continuando aqui, que nem eu falei, a exploração desses bandeirantes ela foi cada vez mais adentrando no território brasileiro. Chegou aqui nessa linha imaginária. Vamos lembrar que essa linha de Tordesilhas é uma linha imaginária, certo? Quando eles chegassem aqui, eles não iriam parar, até porque não ia ter ali um alarme, um muro mostrando para eles, ó, a partir daqui a gente não pode passar. Então o que aconteceu? Eles ultrapassaram essa linha de Tordesilhas. A exploração continuou a ser feita mesmo após o avanço dessa linha de Tordesilhas, certo? Isso deu problema? Na verdade, não. Inicialmente não deu problema, justamente porque por causa da União Ibérica. Porque tanto o Império Português quanto o Império Espanhol, eles estavam unificados sob a Casa Habsburgo. Por isso, esse avanço do meridiano de Tordesilhas foi algo até que esperado pelo Império Habsburgo. Continuando aqui, evolução territorial no século XVIII. É aqui que começa a configurar melhor o desenho do nosso Brasil dos dias de hoje. Percebam que lá em 1709, esse aqui era o desenho, bom, que os resultado das explorações dos bandeirantes, certo? Então eles conseguiram chegar ao quê? Na verdade, eles até ultrapassaram todo o território brasileiro. Eles chegaram no território boliviano, território peruano. Acredito até que além. Acho que até eles chegaram na costa do Oceano Pacífico aqui, os bandeirantes. Isso eu já não tenho tanta certeza. Tem que dar uma pesquisada melhor depois. Bom, o que é importante é o seguinte. Esse daqui é o desenho do território brasileiro que eles conseguiram na época, certo? Não é preciso também, né? Até porque na época eles não tinham a tecnologia de desenvolver mapa que a gente tem hoje, né? Mas basicamente é isso. Ele era dividido em 7 províncias, né? Sendo elas Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas de Ouro e São Pedro do Rio Grande do Sul. Essas províncias aqui foram as de início, né, lá do século XVIII, e é a partir dessas 7 que a gente vai começar a ver a evolução desse território até os 26 estados, mais o Distrito Federal que a gente tem hoje. Continuando aí, logo alguns anos depois, lá em 1720, houve o primeiro desmembramento. Percebam que aqui, São Paulo e Minas de Ouro são um território unificado, certo? Depois das descobertas do ouro, das pedras preciosas ali, os portugueses, né, os colonos, eles, para dar mais atenção a essa exploração de pedras preciosas, eles demarcaram um estado unicamente para isso, que é o estado de Minas Gerais. Percebo que o estado de São Paulo, que antes era São Paulo e Minas de Ouro, foi separado de Minas Gerais, né? Ficando São Paulo e Minas Gerais, dois estados separados, duas províncias separadas, né? Aqui ainda não tem a noção de estado, era província, por conta exclusivamente da exploração das pedras preciosas e do ouro. Continuando aqui, composição territorial em 1738. Outra demarcação que a gente percebe o que aqui no sul da atual província de São Paulo foi demarcada uma nova província, a província de Santa Catarina. Essa província também foi demarcada com objetivos comerciais para facilitar na comercialização dos produtos brasileiros, né, dos produtos aqui do território brasileiro para Portugal. Continuando aqui, composição territorial em 1748. Aqui houve uma divisão bem grande aqui. Vamos voltar para perceber melhor. São Paulo deixa de ser província para ser agrupada à província do Rio de Janeiro.
Vamos voltar aqui. Perceba que São Paulo é tudo isso, certo? Toda essa parte de terra. Rio de Janeiro é só essa regiãozinha menor aqui, que é atual Rio de Janeiro nos dias de hoje, certo? Aqui a gente vê que todo aquele território ao norte aqui do estado de São Paulo, ele foi dividido em duas novas províncias, Mato Grosso e Goiás, certo? E o que sobrou, que seria São Paulo, ele foi incorporado, na verdade, Rio de Janeiro incorporou toda essa parte aqui do estado de São Paulo. Então, Rio de Janeiro deixou de ser apenas aquela perninha para ser todo esse território. Mas isso também durou pouco. Logo em 1765, São Paulo volta a ter sua autonomia administrativa e Rio de Janeiro volta ao que era antes. Ah, e já ia esquecendo, né, em 1763, a capital ela foi transferida lá de Salvador aqui para o Rio de Janeiro. Outra divisão também que ocorreu ali em 1799 é que a província de Pernambuco, vamos voltar aqui para vocês verem novamente, a província de Pernambuco, ela é toda essa região aqui, essa parte aqui do Nordeste, mais essa extensão de terra que vem até aqui na divisa com Goiás e Minas Gerais. Tudo isso daqui é Pernambuco. Em 1799, essa parte norte aqui, do norte de Pernambuco, vai ser dividido e vai ser demarcado 3 novos estados. No caso, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então perceba que Pernambuco ficou com essa extensão de terra, além dessa extensão que vem até a divisa com Goiás e Minas Gerais. E a parte norte de Pernambuco foi dividida entre Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Ufa, tá dando sede, mas vamos lá. Evolução territorial no século XIX. Estamos quase terminando, eu acho. Aqui existe uma particularidade. Por quê? Percebam que esse território aqui, Guiana Portuguesa, isso daqui não faz parte do Brasil hoje. Porém, no século XIX, lá em 1800 e... Deixa eu ver no slide. 1803. Eu sempre erro aqui na pronúncia desse país. Eu não sei se é Guiana, Guiana, enfim. Esse território aqui, que era um território pertencente aos ingleses, os portugueses eles anexaram esse território ao Brasil, certo? Perceba que aqui está Guiana inglesa barra portuguesa barra francesa. Por quê? Porque pertencia aos ingleses, os portugueses tomaram e os franceses tomaram dos portugueses. Nos dias de hoje, ali em 1817 mesmo, eles foram retomados pelos franceses, que é quem administra esse território nos dias de hoje. Continuando aqui, em 1810, Bahia perde território ao sul, que concede ao Espírito Santo autonomia novamente. Nesse outro slide, nessa outra figura, você percebe que o território da Bahia, ele é todo esse território e ele vem ao sul até aqui a divisa com o Rio de Janeiro. Perceba que o estado de Espírito Santo, que é justamente nessa divisinha aqui, ele não existe ainda, é tudo Bahia, certo? E aqui a gente já tem a demarcação do Espírito Santo e a emancipação dessa província, certo? Continuando aí, em 1811, o Brasil perde o oeste de Santa Catarina. Vocês percebem que Santa Catarina ele tinha uma extensão de terra aqui, que perdeu, né? Para a Argentina, mas avança no sul, expandir. Tá, vamos explicar primeiro essa parte aqui. O Brasil perdeu essa região aqui de Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina, devido, se eu não me engano, à Guerra do Contestado. Isso também já é matéria de história. Vocês vão precisar aprofundar um pouco mais essa matéria para entender esse contexto. Mas possivelmente foi isso que aconteceu. O Brasil ele acabou, devido à Guerra do Contestado, acabou perdendo o oeste de Santa Catarina. Porém, o Rio Grande, que era apenas um território menor, vocês percebam que eles avançaram bastante ao sul. Percebo que aqui o Rio Grande do Sul já está praticamente demarcado como é nos dias de hoje, certo? Ou seja, perdeu aqui em Santa Catarina, mas ganhou aqui no Rio Grande do Sul. E uma outra modificação também nesse mesmo ano de 1811 é que o Maranhão, que também era um estado bastante extenso, ele foi dividido e aí nasceu dessa divisão, né, desse desmembramento do Maranhão, nasceu o novo estado do Piauí. Continuando aí, evolução territorial do século XIX, parte 2. Século XIX complicadinho, hein? Mas vamos. Bahia perdeu um pouco de território ali
na parte norte da Bahia, né? Onde foi a demarcação e emancipação do estado de Alagoas. E posteriormente a mesma coisa ocorreu com a demarcação e emancipação do território do Sergipe. Então, ambos os territórios, tanto Alagoas como Sergipe, eles foram aí oriundos do estado da Bahia. Uma outra particularidade também, em 1821, percebam que a província da Cisplatina passou a fazer parte do território brasileiro. Isso daqui é o atual Uruguai, certo? Então, sim, o Uruguai, em um certo período de tempo, o Uruguai fez parte do território brasileiro, certo? Em 1821, a província Cisplatina é anexada ao território brasileiro. Isso daqui não teve muita efetividade, não. Coisa de poucos anos depois, o Uruguai é declarado independente. Continuando aqui, logo em 1828 houveram mudanças territoriais nos estados de Pernambuco, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Aqui, outra particularidade. Vamos observar bem essa regiãozinha aqui, ó, que pega Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Ó, perceba que Goiás ele é um estado bastante extenso, certo? E toda essa parte aqui, que faz parte de Goiás, o Goiás vai perder toda essa parte aqui, por quê? Porque vão ser aumentados os territórios tanto do Mato Grosso quanto de Minas Gerais. Percebam aqui, o estado do Mato Grosso, ele pegou toda essa parte sul aqui, do que era o sul do Goiás passou a ser o sul do Mato Grosso, do Mato Grosso, certo? E essa região aqui, que também fazia parte de Goiás, foi desmembrada e passou a integrar o estado de Minas Gerais. É a região que a gente conhece hoje como Triângulo Mineiro, certo? Inclusive tem até um projeto que visa dividir esse território do Triângulo Mineiro, fazendo dele um estado emancipado, certo? Uma outra divisão também que a gente tem que perceber é o estado do Pernambuco. Percebam, como eu tinha falado no outro slide, que o Pernambuco ele tem toda essa região aqui e ele vem até nessa faixa de terra na divisa com Goiás e Minas Gerais. Como a Bahia foi perdendo território tanto para Sergipe quanto para Alagoas, perdeu o território aqui para o Espírito Santo, Bahia acabou ganhando território agora. Pernambuco perdeu esse território que vinha até aqui nas divisas de Goiás e Minas Gerais, e esse território foi anexado pela Bahia. Acredito, isso também não tenho certeza, que muito foi em decorrente da Confederação do Equador. Essa confederação foi um movimento emancipatório que visava o quê? Declarar a independência do estado não sei se era do estado, da província do Pernambuco ou dessa região, ou da região nordestina como um todo. Isso também tem que ser aprofundado mais em história. Continuando aqui, uma outra coisa, que nem eu falei, né? A independência do Portugal. Percebam que aqui a gente tem a Cisplatina e logo no próximo mapa a gente não tem mais a presença da Cisplatina aqui embaixo, certo? Aqui no sul do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Uruguai declarou independência. Isso teve alguma repercussão no território brasileiro? Bom, na verdade teve. Porque lá em 1836 e 39, respectivamente, tanto o Rio Grande do Sul como Santa Catarina tornaram-se independentes também. Ou seja, eles se tornaram países independentes, criando assim a República Rio-Grandense e a República Juliana, certo? Mas isso também não teve muito sucesso, porque até 1845 ambas as províncias elas são anexadas novamente ao Brasil, certo? Continuando aqui, em 1850 o Grão-Pará é dividido, o que dá origem aos estados do Amazonas e Pará. Nesse outro mapa você percebe que o Grão-Pará é toda essa extensão de território. É praticamente o maior estado, a maior província que o Brasil tem, certo? Então esse estado aqui ele vai ser dividido ao meio, certo? Que vai dar origem ao quê? Ao Amazonas e o Pará, que perde o seu grão e fica só com o Pará. Nossa, que piada, hein, professor? Putz. Mas vai, vamos continuar, esquece isso. Além disso, volta aí, certo? Além disso, o estado do Paraná, que também não tinha sido demarcado e nem emancipado ainda, no caso aqui São Paulo era toda essa extensão de terra, nesse daqui a gente já percebe que São Paulo já cedeu o território e que foi demarcado e emancipado do estado do Paraná. Certo? Acho que é isso. Continuando aqui, evolução territorial século XX. Deixa eu dar uma recapitulada aqui, acho que faltou alguma coisa. Falei disso. Falei do Paraná. Falei. Não, acho que tá certo, gente. Vamos lá, vai. Evolução territorial século XX. Último século, né? Vamos lá.
Bom, inicialmente aqui, no início do século XX, o Brasil recupera a região do contestado. Percebam aqui por esse círculo que Santa Catarina voltou até essa região oeste, certo? A divisão territorial de Amazonas, Pará e Mato Grosso, ela é redesenhada. Percebam aqui que ela é toda quebradinha, certo? Então houve uma demarcação mais fiel ao território lá, né? Tanto Mato Grosso quanto Pará. E Amazonas também avançou aqui a oeste. Percebam que nessa parte aqui, a Amazonas ela tem umas entradas aqui que necessariamente pertencem a outros países. Então aqui você percebe que o Amazonas ele avançou a oeste além do Acre. O Acre também ele tem uma particularidade. O Acre ele pertencia à Bolívia inicialmente, certo? Porém, esse território aqui, os habitantes, não sei quem governava esse território aqui, não estava contente com isso e eles declararam independência. A Acre passou se tornou um país independente, certo? Nesse meio tempo, entre o Acre pertencer à Bolívia e se tornar um país independente, Brasil, com uma manobra geopolítica aí do Barão do Rio Branco, né, conseguiu com que esse território do Acre fosse anexado ao território brasileiro. Porém, não foi assim uma coisa totalmente de graça, né? O Brasil literalmente teve que pagar uma quantia significativa ao governo boliviano para que para que eles aceitassem que o Acre passasse a fazer parte do Brasil. Não só eles, como o próprio Acre. Porque, como eu falei, quando o Acre se separa da Bolívia, ele se torna um país independente. Então, houve um certo período de tempo, acredito que menos de um ano, que o Acre foi um país independente antes de fazer parte do Brasil. Certo? E mesmo depois dele fazendo parte do Brasil, sim, o Brasil teve que pagar uma quantia significativa à Bolívia. Continuando aí na década de 40, aqui a gente já está falando de 1940, certo? Diversos territórios foram demarcados para que posteriormente se tornassem estados autônomos. Aqui é o caso do Amapá, certo? Que foi desmembrado ali do estado do Pará. Também o estado do Rio Branco, certo? Que aqui inicialmente ganhou o nome de Rio Branco, mas posteriormente se torna Roraima, que é o que a gente conhece hoje, né? Roraima. Outro estado também que foi demarcado desmembrado ali do Mato Grosso foi o estado de Guaporé, certo? Ah, mas não existe nenhum estado de Guaporé. Sim, o mesmo exemplo aqui, Rio Branco, depois se tornou Roraima, inicialmente era Guaporé, que hoje se tornou, que nos dias de hoje a gente conhece por Rondônia. Homenagem aí ao Cândido Rondon, né? Esse cara, baixinho arretado, tem homenagem aí no Brasil inteiro. Tanto a Marechal, a rodovia aqui, Marechal Rondon, né? Cidade de Rondonópolis. Esse brasileiro aqui é um brasileiro que vale a pena dar uma focada, dar uma atenção maior para estudar ele. Bom, voltando aqui para o assunto principal, né? E também houve mais dois territórios, que foi o território de Iguaçu e Ponta Porã. Ponta Porã foi demarcado ali no sul do Mato Grosso, né? Mas não teve sucesso e acabou sendo anexado novamente ao Mato Grosso. E Iguaçu também foi uma faixa de terra tanto de Santa Catarina quanto de Paraná, né? A oeste desses dois estados, que também foram demarcados, mas que não teve efetividade e os territórios foram anexados novamente aos antigos territórios de Paraná e Santa Catarina. Bom, em 1960, a capital federal ela é transferida do Rio de Janeiro, certo? Para o centro do território aqui no estado de Goiás, o que deu origem a um estado bem pequeno ali, o estado da Guanabara, que também teve vida bastante curta, mas no tempo que teve essa, no seu tempo de existência foi muito importante, inclusive para a política ali para a política do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, por conta também das eleições de governadores que eram bastante não disputadas, né? Porque aí a gente já vai entrar num contexto aí de ditadura militar, tal. Então fica para outra aula, fica para a história. Vamos continuar com a geografia aqui. Bom, por fim, respectivamente, em 1977 e 1988, Mato Grosso é dividido, dando origem ao Mato Grosso do Sul, né? Isso em 77. E em 88, o norte do Goiás também é dividido, dando origem aí ao Tocantins. E esse é o território brasileiro que a gente tem nos dias de hoje, com seus 26 estados
e o Distrito Federal, certo? Bom, acabou a aula, é isso aí, muito obrigado. Só que não. Bom, como eu falei, existem propostas de desmembramento no Brasil. Isso daqui, vocês já imaginaram o Brasil com 46 estados? Ah, deveria ser uma loucura, né? Bom, às vezes sim, às vezes não. Isso daqui, esse mapa aqui é um mapa hipotético, tá? Existem aqui, ó, Iguaçu, que já foi, houve a tentativa de se emancipar esse território e não teve efetividade. Existem propostas que tramitam no governo, que é a proposta do emancipação do estado do Triângulo aqui, entendeu? Então isso daqui é um mapa hipotético, certo? De se todos os projetos de demarcações e desmembramentos fossem aprovados, o Brasil teria 46 estados. Bom, eu imagino aí o custo político disso. Imagina, 46 governadores, um monte de senador a mais, um monte de deputado a mais. Nossa, o que iria virar isso? Será que seria positivo ou negativo? Não sei, né? Fica aí uma pergunta. Mas é possível? É possível. Por quê? Vamos comparar aí com os Estados Unidos. O Brasil tem cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, certo? Estados Unidos tem cerca de 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Porém, os Estados Unidos ele tem uma particularidade. O território dos Estados Unidos é toda essa faixa aqui, todo esse território aqui em cor rosa, certo? Então, todo esse território aqui não dá os 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Inclusive, dá menos dos 8,5 milhões do Brasil, certo? Mas por que eles têm 9,5? Porque essa parte aqui ao norte, também em rosa, essa parte aqui é o Alasca. Ele faz parte do território americano, faz parte do território estadunidense, tá? Por quê? Do mesmo jeito que o Brasil comprou o Acre, da Bolívia, aqui os Estados Unidos eles literalmente compraram esse território do Alasca da Rússia, certo? Então esse território aqui do Alasca faz parte dos Estados Unidos. Além dessas ilhas aqui do Oceano Pacífico, são as ilhas do Havaí, que também são território dos Estados Unidos, certo? Então, a junção de tudo isso daqui, dessas ilhas, do Alasca e desse território todo aqui, dá cerca de 9,5 milhões de quilômetros quadrados, certo? E o que isso tem a ver? Isso tem a ver o quê? Que os Estados Unidos hoje, eles possuem 50 estados, 50 federações, certo? Se a gente elimina essas duas aqui, tanto o Havaí quanto o Alasca, eles vão ter menos de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Porém, eles vão ter 46 estados, o mesmo que o Brasil poderia ter, né? Hipoteticamente teria. E aí, é melhor, é pior? Bom, fica a pergunta. Eu não tenho nem opinião a isso. Inclusive, minha aula até acabou. Muito obrigado. Até a próxima.